E aí, como que ainda soa essa questão dos prêmios para uma autora assim tão consagrada como você, que tem muitos livros e muitos deles em muitos países do mundo? Como que soa ainda a questão do prêmio? Eu acho isso totalmente arbitrário, sabe? Essa coisa de premiação, para mim, é ser aquele livro certo no momento certo, não significa com júri certo. Isso, não significa em absoluto que o meu livro fosse melhor do que os outros, né? E eu acho que é isso, né? É um contexto, de repente uma temática que está na cabeça das pessoas naquele momento, naquele lugar, porque esse livro recebeu esse prêmio em Portugal, mas esse livro ele não teve essa mesma repercussão no Brasil na época, né? Eu acho que ele foi um livro muito mais, que fez muito mais sentido na Europa naquele momento, né? A gente está falando de 20 anos atrás, literalmente, foi em 2003 que ele ganhou o prêmio. Na época, aqui no Brasil, ele foi um livro assim, que foi lido por algumas pessoas. Eu me lembro que a Beatriz Rezende, na época, fez uma primeira resenha desse livro, espetacular, falando da questão da mulher, do feminino no livro e tal. Mas isso tudo era tão desinteressante para a mídia, de modo geral, sabe, que ninguém pegou. E aí, de repente, eu vejo releituras desse livro hoje em dia, como se o livro tivesse passado a fazer sentido 20 anos depois, 15, 20 anos depois. Então, é muito interessante perceber também como a literatura, como a escrita, ela tem o seu momento, né? Os livros, eles têm o seu momento, e às vezes não é o momento em que eles foram escritos e publicados. Exato. E as premiações, ou as publicações no estrangeiro e tudo mais, elas têm tanto a ver com essas questões inteiramente subjetivas. Então, por exemplo, muitas traduções que eu tive fora do Brasil foram na época de Copa do Mundo, sei lá, porque o Brasil estavam falando do Brasil por causa da Copa. Então vamos publicar autores brasileiros. Aí eu ia, e as pessoas me entrevistavam e falavam, mas quem você acha que vai ganhar a Copa? Que eu time falava que você assim, eu não tenho a menor ideia. Mas ele trata de um tema muito importante, né? Que toca muito as pessoas, que é a questão do abuso sexual infantil, né? E como foi para você assim, escrever sobre esse tema e como tem sido, na verdade, o retorno das pessoas, né? Porque é um livro que você falou, publicado há 20 anos, mas que eu li, sei lá, não se lembra se foi no final do ano passado ou começo desse ano. Muito pouco tempo, assim, então foi nesse momento que eu me conectei com essa história, e eventualmente isso pode estar acontecendo agora, alguém pode estar sentado em algum lugar lendo esse livro. Como que tem sido assim, o retorno das pessoas? As pessoas ainda falam, trazem isso para você, ou trouxeram na época que você lançou, incluindo fora do Brasil, eventualmente, que você falou que o livro teve uma exposição até maior do que no Brasil na época. Sim, eu acho que, lógico, a gente está falando de um tema também que não é um tema que tenha um momento histórico específico, né? O tema do abuso sexual, né? Numa família, uma filha que enfim, que sofre abuso sexual nas mãos do pai e todo o silêncio que se cria em torno disso. Essa é uma narrativa meio clássica, né? Foi um livro bastante difícil de escrever para mim, né? Foi um livro que teve um envolvimento emocional muito grande, e o que me fez, o que me despertou interesse por esse tema foi o fato de que na época eu tinha um filho recém-nascido, que é um cara hoje de 24 anos de idade, e que eu estava muito preocupada, muito ocupada, digamos assim, com essa responsabilidade que os adultos têm com relação às crianças. Sim. Que é uma coisa indescritível, né? Assim, aquilo que nós fazemos com eles, como que isso marca vidas para sempre. Sim. E eu queria muito escrever sobre isso. Então eu pensei numa história que acabou sendo uma história bastante radical nesse sentido, porque é uma história de violência, né? Mas fala muito também da questão especificamente feminina no caso, né? Das mulheres que são usadas, das mulheres que se calam. A figura, né? Da mãe ali, que está ali, né? que se cala. Por N razão voz. Que se cala, né? Exatamente. Então isso foi algo que na época, aqui no Brasil, eu vi que não... Salvo uma ou outra leitora crítica feminista que falou sobre isso, isso passou bastante batido. Né? Ao passo que em outros países, como eu me lembro as leituras que foram feitas na França, né? Psicanalistas que muitas vezes me contactavam, mesmo em Portugal ou em outros países, nos Estados Unidos, quando ele foi lançado mais tarde. E aí, de repente, você vê
a nova onda feminista vindo e esse livro vindo um pouco junto, né, com essa maré, e aí uma espécie de redescoberta dessa narrativa, né? A mãe sugere que a filha saia de casa, né, para estudar em outro lugar, ao invés de ser o pai. Como né? que você vai resolver esse problema? Como é que você vai resolver isso? Tira. Né? Então essa ideia de que a E pessoa... tira ela e não ele, Exatamente. né? Olha então que a pessoa, loucura. a mulher que sofre a violência é a culpada por sofrer a violência. E ela que se retire. Ela que se retire, né? exatamente. Então, é brilhante, é brilhante. Obrigada. O tema é interessante, acho que você trouxe ele de uma forma brilhante, assim.